O Espírito Santo não habita em qualquer lugar. E isso não é uma frase de efeito nem um aviso ameaçador. É um grito de amor. É um chamado do céu para um reencontro com a presença que transforma. Porque se você está ouvindo estas palavras agora, e o teu coração começa a bater diferente, se algo dentro de você está se movendo, se os teus olhos se enchem d'água e você sente que precisa fazer alguma coisa, então eu te peço com todo o carinho do mundo, inscreva-se neste canal e deixe o seu like, porque esse simples gesto mostra ao YouTube que esta mensagem é importante e permite que mais pessoas sejam alcançadas assim como você está sendo agora. Porque isso aqui não é só mais um vídeo, não é só mais uma produção de conteúdo cristão. Isso é um toque do céu. É um sopro do Espírito sobre corações que estavam adormecidos, sobre almas cansadas, sobre vidas que há muito tempo perderam o brilho, mas ainda carregam a esperança de voltar a sentir aquele fogo santo queimando por dentro, aquele desejo puro de estar perto de Deus. Aquele anseio por algo mais profundo, mais real, mais vivo, mais verdadeiro. Porque o Espírito Santo não é um vento sem direção, não é um sentimento que vai embora quando a música para, não é uma emoção que depende do ambiente ou das circunstâncias. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação que desceu sobre Jesus, no batismo que encheu os apóstolos em Pentecostes, que incendiou corações ao longo da história e continua hoje procurando um lugar para habitar um coração disponível, um altar limpo, uma vida que diga com sinceridade: Espírito Santo, vem e toma o que é teu. Mas ele não habita em qualquer lugar. Ele não se acomoda onde há sujeira, onde há divisão, onde há indiferença, onde há resistência. Ele não se impõe. Ele não força, ele não ocupa espaço que não lhe foi entregue, e talvez seja exatamente por isso que você não sente mais o que sentia antes. Talvez seja por isso que você canta, mas não sente mais a adoração que você ora. Mas parece que suas palavras batem no teto que você vai aos cultos, mas sai do mesmo jeito que entrou, porque há algo obstruindo, há algo abafando, há algo entristecendo o espírito. E ele é sensível, sim. Ele é doce, sim. Ele é poderoso, mas também é santo. E onde há pecado, onde há idolatria, onde há mentira, onde há fachada, ele não permanece. Mas o mais bonito disso tudo é que ele não te rejeita. Ele não vira as costas, ele não te abandona, como se você fosse um caso perdido. Ele chama, ele convida, ele espera, e talvez neste momento ele esteja fazendo exatamente isso. Chamando você de volta, chamando você para restaurar aquilo que foi quebrado, chamando você para reacender aquilo que se apagou, chamando você para limpar o altar, para remover o que entristece, para dizer com coragem: eu não quero mais viver longe da tua presença. Espírito Santo, eu não quero mais ser uma casa vazia, eu não quero mais te tratar como visita, eu quero que tu faças morada, eu quero ser tua habitação. Isso não precisa ser algo complicado. Não precisa ser um ritual elaborado, é só uma entrega sincera, é só uma decisão verdadeira. É só dizer: vem Espírito Santo, eu preciso de ti. Vem Espírito Santo, eu sinto tua falta, vem. Espírito Santo, habita em mim de novo. E quando você faz isso, algo muda por dentro, algo se realinha, algo começa a pulsar com vida de novo. Porque onde ele está, há liberdade. Onde ele está, há cura. Onde ele está, a direção. Onde ele está, a paz. Onde ele está, há fogo. Onde ele está, a glória. E se você já sentiu isso antes, você sabe do que eu estou falando. Você sabe como é acordar com vontade de orar, de chorar, de adorar, de agradecer, sem motivo aparente. Só porque o Espírito está ali, presente no quarto, no silêncio, no caminhar, no levantar, no respirar, e essa presença muda tudo. Essa presença é o que dá sentido. Essa presença é o que nos sustenta. Não é o cargo na igreja, não é o número de seguidores, não é o reconhecimento das pessoas. É a presença do Espírito. É isso que nos mantém firmes. É isso que nos dá ousadia. É isso que nos empurra para frente quando tudo diz para parar. Mas para tê-la de volta, você precisa querer de verdade. Você precisa romper com aquilo que te distancia.
Você precisa abrir mão daquilo que ocupa o lugar que deveria ser só dele. Porque o Espírito Santo não divide espaço. Ele quer tudo. Ele quer o trono. Ele quer o centro. E quando você o coloca no lugar certo, tudo o mais começa a se alinhar. Você começa a ver com outros olhos. Você começa a sentir com outro coração. Você começa a andar com outra leveza. E mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, há uma paz que excede todo o entendimento, porque Ele está ali, porque Ele habita ali, porque Ele encontrou lugar. Então, hoje, agora, neste exato instante, você tem uma escolha: ignorar essa voz ou responder a esse chamado. Continuar com a fé morna ou se lançar no fogo. Continuar vivendo de aparência ou mergulhar na presença. Continuar com um altar em ruínas ou reconstruí-lo com lágrimas, com oração, com sinceridade. Porque se você fizer isso, o Espírito Santo vai voltar. E quando ele volta, ele transforma tudo a alegria. Volta a visão, volta a força, volta a esperança. Volta e tudo o que estava seco começa a florescer. Tudo o que estava frio começa a aquecer. Tudo o que estava morto começa a viver. Você pode até ter se afastado, mas ele nunca desistiu de você. Você pode até ter se sujado, mas ele continua querendo te lavar. Você pode até ter caído, mas ele está aqui para te levantar. Ele só quer uma coisa, um sim sincero, um coração quebrantado, um desejo verdadeiro de ser cheio de novo. Então, se essa palavra está te tocando, se algo dentro de você está clamando por mais, então não endureça o coração, não adie mais. Não diga: depois, agora é o momento, agora é a hora. Agora é o dia de dizer: Espírito Santo, eu sou teu. Esse lugar é teu. Essa vida é tua. Vem e habita em mim. E se essa mensagem falou com você, eu peço de novo com amor e verdade. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque assim como o Espírito está te chamando agora, ele também quer alcançar outros corações, outras vidas, outros templos. E talvez você seja a ponte. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar, mas ele quer habitar em você. E se você permitir, ele vai fazer da tua vida um lugar de glória, um lugar de fogo, um lugar de transformação. E nunca mais você será o mesmo. Porque onde o Espírito habita, tudo é novo, tudo é santo, tudo é cheio de vida e de poder. E quando você finalmente entende isso, tudo muda. Não é mais sobre performance, não é mais sobre agradar os homens. Não é mais sobre cargos, microfones, palcos ou aplausos. É sobre ele. Sempre foi sobre ele. O Espírito Santo nunca buscou plateias. Ele busca moradas. Ele não procura aparência, ele procura essência. E se a tua essência está machucada, quebrada, ferida, ele não te descarta. Ele não se afasta com nojo. Ele se aproxima com cura. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes disse que ia mudar, que ia tentar de novo, que dessa vez ia dar certo? Quantas vezes você prometeu e quebrou a promessa? Quantas vezes caiu e pensou: Deus não vai mais me ouvir? Mas ele ouviu. Mesmo quando você não disse nada. Mesmo quando só chorou. Mesmo quando só deitou na cama e ficou em silêncio, ele estava ali. Ele viu teu coração. Ele sentiu tua dor. Ele sussurrou ao teu espírito: ainda estou aqui. E ele ainda está, esperando, pacientemente, amorosamente, sem acusação, sem condenação. Porque o Espírito Santo não é um policial do céu. Ele é um consolador. Ele é aquele que abraça quando ninguém mais quer abraçar. Ele é aquele que levanta quando todos só apontam o dedo. Ele é aquele que diz: vem como estás, mas que também diz: não quero que continues assim. Porque o amor dele é tão intenso que nos aceita no pó, mas nos transforma na glória. Você não precisa ser perfeito para ser cheio do Espírito, mas você precisa ser verdadeiro. Deus não se impressiona com performance. Ele não se move por maquiagem espiritual. Ele não se envolve com aparência de santidade. Ele procura um coração quebrantado, uma alma sincera, alguém que diz: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu quero. Me ajuda, me limpa, me restaura, me transforma, me enche. E ele enche,
Ele transborda, ele inunda, ele penetra onde mais ninguém pode entrar. Ele cura feridas que psicólogos não alcançam. Ele liberta prisões que conselhos humanos não quebram. Ele sara dores que palavras não conseguem nomear. Porque o Espírito Santo é Deus em nós. Não apenas sobre nós, não apenas ao nosso redor, mas dentro, enraizado, vivo, vibrando, respirando conosco. Talvez você sinta que não é digno, que fez coisas horríveis, que tem um passado pesado. Mas o Espírito Santo não se impressiona com o teu passado. Ele se move quando vê o teu arrependimento. Ele se alegra quando vê o teu coração voltado para Deus. Porque ele sabe que não é sobre o que você fez, mas sobre o que você permite que ele faça a partir de agora. Não importa quantas quedas, importa quantas rendições. Não importa quantos erros, importa quantas entregas. Não importa quão sujo você se sente. Importa que você diga: Espírito Santo, lava-me, purifica-me, restaura-me, molda-me, faz morada em mim. E Ele fará. E quando Ele faz, nada fica igual. Os pensamentos mudam, as reações mudam, os desejos mudam, o ambiente muda, o tom da voz muda, a direção da vida muda, porque Ele transforma de dentro para fora. Ele não nos ensina apenas a ser crentes, Ele nos ensina a ser filhos. Ele nos lembra quem somos. Ele nos reconecta com o Pai. Ele nos devolve a identidade. Você pode ter crescido ouvindo que não vale nada, que não tem valor, que não tem futuro, que não tem jeito. Mas o Espírito Santo sussurra: você é meu, você é escolhido, você foi separado. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um destino para você. Eu tenho uma unção que vai te capacitar para viver tudo o que eu sonhei para a tua vida. Mas você precisa dizer sim, não apenas com os lábios, com a vida, com as escolhas, com os passos, com as atitudes, com o coração. Dizer sim para Ele é dizer não para o que te distancia. Dizer sim para Ele é deixar de flertar com o mundo. Dizer sim para Ele é parar de usar a graça como desculpa e começar a usá-la como força para viver em santidade. Sim, santidade. Palavra esquecida, mal compreendida, até evitada. Mas necessária, porque o Espírito Santo é santo. E onde há santidade, há liberdade. Onde há santidade, há fogo. Onde há santidade, há revelação. Onde há santidade, há glória. Santidade não é isolamento. Santidade não é arrogância. Santidade não é superioridade. Santidade é separação. Separar-se do que te contamina. Separar-se do que te enfraquece. Separar-se do que te esfria. Santidade é dizer: eu sou dele, e não quero mais nada que me tire dele. E talvez agora mesmo o Espírito Santo esteja trazendo à tua mente coisas que precisam sair. Pessoas que precisam ser afastadas. Lugares que não fazem mais sentido. Hábitos que estão minando tua fé. Rotinas que estão te esvaziando. Mas Ele não aponta para te envergonhar. Ele aponta para te libertar. Ele mostra para curar. Ele revela para restaurar. Ele te confronta para te renovar. E quando você responde a esse toque, algo sobrenatural começa a acontecer. O céu começa a se mover. Os céus se abrem. O ambiente espiritual se transforma. O teu interior se aquece. A tua mente se alinha. A tua alma respira de novo. Porque quando o Espírito Santo encontra um coração disponível, ele não apenas toca, ele habita, ele permanece, ele estabelece morada, ele sela, ele ativa dons, ele desperta ministérios, ele renova promessas. Você não está sozinho, você nunca esteve, mesmo nos momentos mais escuros, mesmo nos vales mais profundos, mesmo nos desertos mais secos. O Espírito Santo sempre esteve ali. E hoje Ele está dizendo: eu quero voltar a ser tua prioridade. Eu quero voltar a ser tua fonte. Eu quero voltar a ser teu melhor amigo. Sim, porque o Espírito Santo é amigo, companheiro, conselheiro. Ele se alegra contigo. Ele chora contigo. Ele intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Ele te fortalece quando ninguém mais entende. Ele te dá paz em meio ao caos.
Ele te dá esperança no meio da dor. Ele te dá visão quando tudo parece embaçado. Ele te segura quando tu já não tens mais força para continuar. E o mais belo é que ele não olha para o externo. Ele não vê como os homens veem. Ele vê o coração. Ele vê a intenção. Ele vê o desejo por mudança. Ele vê a sinceridade da alma. E é nisso que ele trabalha. É aí que ele começa. Com um coração sincero. Com um espírito quebrantado. Com um altar reconstruído. Você pode começar agora. Não precisa esperar domingo. Não precisa esperar o culto. Não precisa esperar o pregador famoso. Agora mesmo, onde você está, basta fechar os olhos e dizer: Espírito Santo, eu me rendo. Eu te quero mais do que tudo. Habita em mim. Limpa o que precisa ser limpo. Quebra o que precisa ser quebrado. Cura o que está ferido. E faz de mim tua morada. E quando você disser isso, diga com fé, com fome, com sede, com entrega, porque Ele vai vir, Ele vai se manifestar, talvez com lágrimas, talvez com silêncio, talvez com arrepios, talvez com paz profunda, mas você vai saber, você vai sentir, você vai experimentar, e tudo vai começar a mudar. Essa é a promessa. Ele habita nos que o amam, Ele habita nos que o desejam, Ele habita nos que o buscam, Ele habita nos que o obedecem. Não por merecimento, mas por rendição. Não por obras, mas por graça. Não por posição, mas por disposição. Ele não procura gigantes. Ele procura rendidos. Ele não escolhe perfeitos. Ele escolhe disponíveis. E você está disponível? Você está disposto a dizer: não quero mais uma vida morna. Não quero mais uma fé vazia. Não quero mais um altar quebrado. Eu quero tua presença. Eu quero tua glória. Eu quero teu espírito. Se sim, então agora é o momento. Hoje é o dia. Este é o tempo. A hora é agora. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar, mas ele quer habitar em você. E se você abrir o coração, se você preparar o altar, se você tirar o que entristece, ele vai vir com fogo, com poder, com vida. E nada mais será igual. Amém.